Negócios que geram impacto positivo com a criação do Comitê Estadual de Negócios de Impacto. 17 instituições dos setores público, privado e também do terceiro setor vão então atuar juntas para incentivar, organizar e acompanhar iniciativas que impulsionam o empreendedorismo social e também a economia de impacto aqui no estado. Para nos ajudar a entender melhor o que é este comitê e como ele vai atuar, a gente vai conversar com a Andréa Cardoso, gestora de inovação e impacto, que está aqui conosco. Bom dia, Andréa, tudo bem? Bom dia pessoal, bom dia Sávio, e sempre trazendo gente muito boa para nossa conversa, né? É isso, André. Recebendo aqui também a Michele Ribeiro, ela que é especialista em economia de impacto. Bom dia, Michele, seja bem-vinda aqui ao Conexão Verdinha. Bom dia, muito obrigada pelo convite, prazer estar com vocês. Michele, explica um pouquinho pra gente então a respeito do Comitê Estadual de Negócios de Impacto, foi criado aí para fortalecer esse ecossistema. Na prática, como é que ele vai funcionar? Quais mudanças você imagina que ele pode trazer aí para os empreendedores e também para as comunidades? Muito bem. Deixa eu só fazer uma introdução antes de responder a sua pergunta. Pois não. Rapidinho. O Comitê de Negócios de Impacto, ele faz parte de uma lei estadual, né, de uma política de fomento. E fomento significa... Ficou melhor agora? Tá Sim, longe, né? conecte no microfone para os nossos ouvintes te ouvirem melhor. Então tá, Júlia. Então, a criação do Comitê de Negócios de Impacto, ele faz parte de uma lei estadual que foi aprovada em setembro de 2021. No Brasil, somente 10 estados têm essa lei e somente 4 conseguiram firmar um termo de adesão com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por que eu estou contando essa história? Porque essa economia de impacto é algo muito novo ainda. A gente estava ali fora, inclusive, né, conversando sobre impactos que às vezes a gente não se dá conta, impactos negativos que a gente gera e a gente não se dá conta, às vezes, sentado no sofá da nossa casa usando celular. Então, por exemplo, a onda que teve, a trend, vou dar um exemplo novo, a trend de criar o avatar no ChatGPT, né? Aquilo gera um absurdo de impacto ambiental, por incrível que pareça. Por quê? Porque no que tem um aumento de demanda pelo avatar, os data centers, os mega computadores, eles têm que funcionar em pleno vapor. E isso gera um altíssimo consumo de energia e de água, porque essas máquinas precisam ser refrigeradas. Então, quando a gente está falando de economia de impacto, a gente está falando do empreendedor que está vendendo a tapioquinha com café na praça, mas a gente está falando também da grande indústria e a gente está falando também da gente enquanto indivíduo, enquanto pessoa que tem hábitos de consumo. Então, o recorte do comitê, ele ajuda a colocar essa lei em prática, que é uma lei de fomento. O que é que significa? É uma lei de estímulo, é uma lei de incentivo para que novos negócios surjam para ajudar a resolver esses problemas socioambientais que a gente está gerando. Então, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo aqui da trend, né? Do alto consumo de energia e geração de CO2, enfim. Se eu tenho uma empresa, um negócio que não é um negócio, não é ONG, eu estou falando de negócio mesmo, que gera lucro, mas que está focado em resolver um problema socioambiental. Que trabalha com reflorestamento, por exemplo, no entorno dos data centers, e esse data center paga essa empresa para fazer o reflorestamento, para compensar esse dano que ele está causando, essa empresa de reflorestamento é um exemplo claro de negócio de impacto. Então, respondendo a pergunta, né? O que vai mudar? O que vai mudar é que a gente vai ter agora um conjunto, uma articulação de vários órgãos do próprio governo e da sociedade civil para a gente destravar gargalos que ajudem na criação e também consolidação desses negócios. Empreender no Brasil já é um desafio. Se eu quiser abrir hoje uma lojinha de moda, de roupa, ali no Centro Fashion, por exemplo, eu vou enfrentar muitos desafios. E eu estou falando de um empreendedorismo tradicional. Agora, tu imagina alguém que cria uma solução inovadora para resolver um problema socioambiental, o tanto de gargalo que ela enfrenta. Então, um dos principais objetivos do comitê é ajudar, é facilitar a criação desses negócios e também a consolidação deles. Ou seja, André, são ações, né, que precisam acontecer rapidamente, né, ações urgentes para que a gente possa ter impacto o mais breve possível, né? A gente sempre fala que já estamos atrasados, né? A gira é urgente. Já começa essa corrida já... Isso, e aí o fato da gente conseguir ter uma lei aqui no estado que organize esse ecossistema para ampliar a quantidade de negócios que olham para esse impacto e tentem corrigir o rastro negativo que os negócios tradicionais deixam,
ele é muito importante, né? E esse comitê que faz parte dessa instalação que vai dizer de fato, né, Michele, o comitê, ele vai dizer o plano de trabalho, o que essa lei realmente vai acontecer. E é um comitê muito misto, então ele é de participantes do ecossistema com diferentes olhares, exatamente para cobrir da melhor maneira possível todos os espaços que a gente precisa pensar e precisa olhar para que esses negócios surjam e tenham um espaço saudável de crescimento e esse impacto negativo seja diminuído, né? E, Michele, os empreendedores que já atuam com impacto social e ambiental já vão poder contribuir, né? Como bem explicou aqui a André. Como é que você imagina essa troca de experiências e de que maneira, né? Essa troca de informações vai poder nortear esse trabalho importante do comitê também? O comitê hoje ele funciona sob a tutela da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Esse comitê ele é composto por 17 organizações, algumas do próprio governo, como Junta Comercial, por exemplo, a própria Secretaria, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, universidade, organizações do terceiro setor que representam os empreendedores. Nós somos por exemplo, tem assento, o ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial. Então, nessa dinâmica das 17 organizações, o primeiro desafio e ação concreta que a gente precisa é fazer um plano de trabalho. E nada sobre nós sem nós. Então, os empreendedores, que são o principal alvo, têm sim voz ativa dentro do comitê por meio dessas representações e também numa dinâmica que a gente pretende criar dentro do comitê de chamadas públicas, de audiências, de escuta ativa com eles, para que a gente possa planejar e executar essas ações. Planejar com eles e executar com eles e para eles. E é importante, né, André, justamente esse espaço, né, de escuta para as organizações, para os empreendedores, né, terem ali a sua voz ouvida. Nós somos a Michele até já explicou que é integrante disso. É um exemplo, né, justamente desse poder de impacto que as pessoas podem gerar na vida de outras pessoas, né? Isso, a gente sempre busca escutar quem está na ponta, né, quem está sofrendo ali na frente, fazendo acontecer real. Então a intenção de fazer essas chamadas, essa escuta da própria comunidade, do próprio ecossistema, de quem está empreendendo, é bem importante. Então, assim, eu acho que para o Ceará é um grande avanço, é o 4º estado no Brasil que está estabelecendo esse comitê com essa dinâmica e com o apoio do MDIC, né? Então a gente tem apoio em Brasília, a gente está recebendo muita informação, muita capacitação, né? Eles estão nos ajudando a construir esse caminho. E além disso, assim, que os empreendedores fiquem atentos, porque sempre que tiver alguma coisa, a gente vai chamar, alguma coisa nova, alguma novidade, a gente vai apresentar para ouvi-los também, né? E aí a gente tem o trabalho da Michele, é exatamente essa articulação, essa amarra entre tudo, entre Brasília, aqui, governo, as outras organizações, a gente tem esse privilégio de estar por aqui. Campo, né? Exatamente, exatamente. Ô, Michele, explica também um pouquinho pra gente sobre as estratégias, né, que o comitê pretende desenvolver justamente para viabilizar investimentos, créditos, ampliar essas políticas de acesso para os empreendedores, né, que têm realmente essa iniciativa de impactar ao cotidiano das pessoas. Sábio, a política está estruturada em 5 eixos. O primeiro delas, inclusive, é aumento da oferta de capital. Isso significa o quê? Finanças sociais. Bancos, investidores, pessoas que acreditam que investir nesse tipo de negócio é bom para o mercado e é bom para o planeta e para as pessoas. Então, esse eixo é um eixo muito estratégico para a gente. Então, o Banco do Nordeste, por exemplo, faz parte do comitê e vai integrar esse eixo. Então, essas 17 organizações que eu te falei, elas vão se organizar por eixos. O primeiro é esse. O segundo é aumento da quantidade de negócios de impacto. Então, se a política é de fomento, a gente quer que a gente tenha a maior quantidade desses negócios. O terceiro é fortalecimento das instituições que ajudam esse pessoal a fazer esse trabalho, que são as dinamizadoras, como é o caso da Somos Um, por exemplo, as universidades, a gente tem vários exemplos. Um quarto eixo é criar um ambiente legal. Você já imaginou o quanto de burocracia, de amarra, que a legislação, às vezes, não facilita para esse tipo de empreendedor? Então, a gente também tem esse eixo. E o último, que é justamente a articulação entre Estado e governo federal. A gente já está começando, inclusive, a pensar
numa articulação entre Estado e municípios. A gente precisa fazer isso descer na ponta, porque quando a gente chega na ponta, a gente começa a falar inclusive da agricultura familiar, a gente tem conexão com a economia solidária, a gente precisa olhar para os empreendedores de periferia. Então, é democratizar o mais possível, o quanto mais possível, essa política. São cadeias, né, Andréia, que precisam ser, é claro, ampliadas acima de tudo e tornar cada vez mais próximas, né? Desde Brasília, capital federal, até a comunidade aqui na capital cearense. Exato, e sempre olhando aqueles que não têm um microfone para falar, né? Sim. Tem voz, tem muito para falar e não são ouvidos. Então, ela é bem democrática, ela chega em instâncias que a gente quer que chegue, né? Em instâncias que normalmente tem mais dificuldade para compreender, para conhecer os seus direitos e para poder ampliar não só a sua sobrevivência, mas também a sua sobrevivência como ter o seu negócio olhando esse rastro que a gente sempre fala, né? O que o meu negócio traz de impacto positivo e negativo e fazer de tudo para que ele fique mais positivo do que negativo. Sem dúvida nenhuma. Conversamos aqui, minha gente, com a Andréia Cardoso, gestora de inovação e impacto. Obrigado, Andréia, mais uma vez pelo papo. Sempre é bom estar por aqui. Obrigada, Até pessoal. semana que vem. Até. Conversamos também com a Michele Ribeiro, especialista em economia de impacto. Michele, obrigado pela conversa. Obrigada, Sávio, e espero o convite para as próximas. Combinado, então.